Eu tive um cliente que ele ficou muitos anos afastado, envolvido com drogas. Nossa, coitado, ficou assim, num beco sem saída, mesma coisa louca, uma vida desgraçada. E ele ia lá na minha sala cuidar do rosto e aquela aflição, pá, pá, pá. Aí eu conversava com ele, acalmava e tal. Passaram-se uns meses, ele aceitou Jesus e aí ele tava assim atribulado porque ele queria ser santo. Sabe? Aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, você estava longe, você estava aflito porque você estava longe de Deus. Agora você está aflito porque você quer todo dia mais. E colocava aquele louvor assim numa altura que constrangia os vizinhos. Gente, então é tranquilidade. Para receber de Deus é tranquilidade. Não precisa de aflição de alma. Deus é o primeiro a querer colocar tudo em nós. Só que Ele respeita as nossas fases, as nossas condições de recebimento e de compreensão. E graças a Deus que Ele é um Deus amoroso, um Pai generoso e que Ele espera por nós. Alguém lê para mim Hebreus 12? Hebreus 12, 7 e 8. Lê para mim, Mari? Olha, as características de ser disciplinado são as adversidades. Elas devem ser vistas sobre uma perspectiva de um treinamento, aperfeiçoamento e crescimento na nossa vida. Então, quando eu sou disciplinado, quando eu sou chamado a atenção por Deus, eu devo pensar que Deus está me aperfeiçoando, me dando oportunidades para acrescentar na minha vida, como ser humano, para me tornar melhor, para me tornar o quê? Porque normalmente Deus ele nos traz essa condição de nos tornar melhor, gente, não é pra gente se sentar e se sentir bonitinho e melhorzinho do que o outro, de jeito nenhum. É pra gente acrescentar na vida do outro. Então ele nos acrescenta, ele nos aperfeiçoa através da disciplina, da correção, do puxãozinho de orelha, mas é pra gente avançar, pra gente fazer na vida do outro também. Pode ler, Mari. Então normalmente, o que o versículo está dizendo? Que todo pai que ama, ele corrige. E todo pai que não corrige, ele não te trata como um filho, ele te trata como um bastardo. Qualquer pessoa que não tem valor. Então, quando a gente for disciplinado por Deus, que nós possamos sentir amados por Ele, né? E quando seu pai, aqui na terra, te corrigir também, se sinta chateado. Se você se sentir frustrado, aborrecido, indignado, é um direito seu, mas desrespeitá-lo não, porque ele precisa corrigir você. Os pais precisam, gente, senão o nosso mundo sai totalmente do eixo, já está um pouco fora. Você imagina se a gente... Então a correção nos traz o que? Limite, nos traz condições de nos tornar alguém melhor no futuro. E normalmente uma geração passa por outra. Se eu não receber educação, como que eu vou dar educação no futuro? Então eu preciso receber essa educação. E o último que eu quero compartilhar com vocês, normalmente o nosso Deus, ele nos passa o quê? Segurança. É aquilo que já foi falado. Quando a gente pensa num pai, nós nos sentimos seguros. Tem até aquela brincadeirinha, né? Que o pai fica assim e chama o filho, né? Aí ele se joga, todo cheio de confiança, né? Que o pai não vai deixar cair. Então, nosso Deus é dessa mesma maneira. E um dia eu conversei aqui com vocês... E eu falei com vocês que por muito tempo mesmo, gente, bastante anos, eu tinha uma dúvida no meu coração e eu sempre orava por aquilo, mas eu nunca tinha compartilhado com ninguém isso. Eu sempre ficava assim, pensativa. Por que será que Deus protegia um ser humano e no bom sentido desprotegia outro? Porque que tinha casas que pessoas ruins entravam e faziam todo tipo de maldade com a família, e outras casas nunca tinham sentido uma violência, sofrido um infortúnio, uma desgraça. E aquilo sempre me incomodava. Por quê? A essência de Deus é ser bom, Ele é justiça, sim.
E assim, na minha forma de perceber, eu tenho uma dificuldade que eu penso muito. Eu sou muito pensante, isso é bom, mas é ruim também, porque eu mal dou conta daquilo que eu vejo, já quero entender aquilo que eu não compreendo. E aí o cabeção parece que vai até fundir, né? Nossa, de tanto que penso. Mas enfim, e eu fui orando, e aí entra a minha fala para vocês que eu esperei com tranquilidade, eu não compreendia. Aí teve um dia que eu estava participando de eu acho que era alguma coisa da igreja ou em casa, eu sei que era um estudo. E aí um versículo saltou nos meus olhos. E ali, aquele dia, eu compreendi que o que ativa a proteção na minha vida e na sua vida, ou deixa de ativar na vida de alguém, é a fé. E a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé na nossa vida, ela ativa a segurança e a proteção de Deus conosco. Porque quando você acorda, o que você deve falar? Senhor, me ajude nesse dia. Você faz ali os seus minutos de agradecimento, de reconhecimento de Deus na sua vida, dos milagres de Deus na sua vida. E aí o que a gente sempre fala? Senhor, me guarda, me proteja. Guarda o meu filho, guarda a minha casa, guarda a minha família. Eu me lembro, gente, que eu ia para a escola de manhã e a gente não saía de casa sem uma oração do meu pai. Era de praxe. Conforme a gente foi crescendo, a gente queria dormir até mais tarde, a gente achava ruim. Meu pai tinha uma mania de falar: Senhor, Deus meu Pai. Aquela altura, sabe? Já parecia que estava pregando. Pai Celestial. E o nosso quarto era do lado da cozinha, gente. Que raiva que eu ficava quando eu era mais adolescente. Mas hoje eu vejo que foi assim de um valor imenso. Quantas vezes aquela oração não me protegeu de coisas que eu conseguia ver e de outras que eu nem tive percepção, mas que o Senhor estava ali comigo. Então são valores assim inestimáveis. Então é você com consciência que vai, não é que você vai autorizar, mas a sua fé vai ativar a segurança, a proteção do Senhor, porque você tem livre escolha, gente. Nosso Deus, Ele não quer ser amado à força. Ele quer ser amado por consciência, por escolha. Eu escolho amar o Senhor. Eu escolho descobrir esse relacionamento, eu e o Senhor, eu e você, Deus. Eu quero. É por consciência, é por escolha. Não é por força. Então todo relacionamento que você chega perto de alguém por escolha, gente, a coisa flui naturalmente. Vai ser forçado a fazer uma amizade com alguém para ver se o negócio rola. Não rola. Não vai. Então queira receber a proteção de Deus. Queira perceber essa proteção. Valorize esse cuidado de Deus como um Pai celestial que providenciou tudo para nós. Que nos enviou Jesus. Que nos trouxe morada eterna. Pois, gente, os cristãos, esses dias eu estava vendo uma pesquisa, os cristãos pós-pandemia é um povo mais tranquilo. Até considerado meio maluco. Porque a nossa esperança não está. A gente tem que fazer a nossa parte, sim, como cidadão, com certeza. A gente precisa perceber as coisas, escolher. Porque se a gente também não ter essa percepção, esse cuidado, essa responsabilidade, o nosso mundo vira de perna para baixo rapidinho, não é isso? Mas que a nossa segurança, nosso entendimento não é das coisas da terra. Então, parece que a gente é meio alienado. Os cristãos, meu filho, o negócio está correndo para baixo, a gente está glorificando, não, Deus vai agir e Deus vai fazer. Então, a gente tem uma paz de espírito muito segura, que incomoda as pessoas. Incomoda, como assim, Rosália? Eu falei, minha querida, se Deus não fizer, quem que vai? Eu estou indo correndo atrás da minha parte. Eu estou estudando, eu estou observando, eu estou escolhendo, né? Estou lendo a respeito do que eu tenho que tomar de atitude. Eu, como cidadão consciente, eu estou aí. Ué? Mas eu vou enlouquecer?
Lógico que não. Eu vou confiar que aquilo que eu não consigo, Deus está à minha frente. E pronto. Então essa postura da gente fazer a nossa parte, mas entregar tudo nas mãos do Senhor, incomoda as pessoas. Porque você exala a paz de espírito, que eles estão aflitos, cheios de ferida pro corpo, o cabelo caindo, aflição nos olhos. Como que a gente vai fazer? Eu falei pra uma menina sexta-feira, falei, minha filha, você adoece, não resolve nada. Você bate com as botas e não resolve nada. Relaxa. Relaxa. Vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver. Aflição, gente. Então, assim, quando você tem Cristo na sua vida, quando você consegue senti-lo, sentir todo o cuidado, toda a expectativa de um futuro com Ele e nele, as coisas vão sendo melhores. A gente vai se sentindo mais guardados, mais amados, mais esperançosos. Principalmente a gente mais velho, que vê o mundo caminhando por coisas tão difíceis, né? Leis tão assim loucas. Então eu quero hoje estimular vocês a perceber a presença de Deus como um Pai zeloso, amoroso, cuidadoso na vida de vocês, tá ok? E eu coloquei aqui também 5 pais da Bíblia que me chamam muita atenção. Abraão, Mordecai. Abraão foi o pai das nações, né? Que ele não podia ter um filho, e Deus disse que ele ia ser pai de grande multidão. E aí ele deu lá uma titubeada e trouxe Ismael, né? Deu um jeitinho lá com a Sara, com a serva dele. Depois que veio Isaac. Mas Deus cumpriu a promessa. E Abraão foi um filho obediente, esperou. Mordecai também foi um homem assim muito bacana. Ele não foi pai de Esther, mas adotou Esther como um pai e fez toda a diferença na vida dela. Então, para as coisas darem certo na nossa vida, queridos, os dois lados precisam estar em sintonia. O pai compreendendo o filho compreendendo o pai, os dois caminhando junto. Não tem como travar uma briga para ver quem que tem razão. Não. Qual que é o meu papel de filho? Qual que é o meu papel de pai? A gente tem que ter essa visão de mundo, senão as coisas ficam muito difíceis. A palavra de Deus fala, como um filho eu devo fazer o quê? Eu como mãe, eu preciso, meu papel ser desenvolvido como? A gente precisa pensar nos nossos papéis que Deus estabeleceu, né? E Mordecai ele desenvolveu um papel de adoção na vida de Esther muito maravilhoso, que mudou toda uma nação, que mudou todo o trajeto da vida da moça, né? E aí Mordecai falou para ela, querida, você foi escolhida talvez para salvar o seu povo, não se sinta muito queridinha e que você vai escapar dessa briga toda aqui, não. E o filho pródigo, gente, a história de filho pródigo, todo mundo lembra? Eu acho a história de filho pródigo, por isso que eu deixei até por último, eu acho uma das histórias mais lindas da Bíblia, que é uma parábola, né? Contada por Jesus. Mas assim, toda aquela paciência de pai, o filho rebeldão, né? Que curtiu o mundão, pai me dá herança. Desrespeitou o pai porque o pai estava vivo e ele não tinha direito de herança, né? Mas não sei como que esse pai também criou esse filho, para ele se rebeliar tanto assim, né? Aí foi, gastou, perdeu tudo, não tinha nem o que comer e decidiu voltar. E aí o pai recebeu de braço aberto. E quantas vezes a gente não faz isso também com Deus? A gente chora, né? Fala, oh, Deus me perdoe, não vou fazer mais. Aí faz tudo de novo. Aí vai lá, cara de pau. Chora. E Deus perdoe de novo. E Ele vai fazer isso quantas vezes a gente precisar. Só que a gente precisa desenvolver consciência dos nossos pecados, queridos. Pra gente não ficar como ping-pong, indo e voltando. A gente precisa valorizar as relações que a gente tem. A gente precisa desenvolver maturidade. Se eu percebo que eu tenho uma dificuldade na minha personalidade, que eu tenho uma tendência
de me escorregar e pecar na mesma situação sempre, 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 eu preciso de mais vigilância. E eu não estou colocando um peso na sua vida, eu estou falando para mim também. Se eu tenho algumas teimosias que sempre me remetem para o mesmo lugar, que eu sempre tenho que retornar e falar: Senhor, me perdoe, pequei de novo. E é no mesmo ponto, meu Pai. Tem misericórdia de mim. E a gente percebe que vai crescendo porque a gente vai tendo consciência desses pecados. E a gente vai se esforçando em não cometê-los novamente. Que a vida inteira a gente vai ter que lidar com isso sempre, queridos. É a nossa natureza. Mas que a gente não seja libertinos da graça de Deus, sabe? Essa proposta de entender que Deus nos perdoa, então a gente não é muito cuidadoso com a nossa relação com Deus. Porque se você percebesse alguém que não valorizasse a sua pessoa, a sua condição de amizade, de amor, você ia se sentir muito chateado. Então por que a gente acha que a gente deve fazer isso com alguém ou com Deus? Se isso acontecer sem querer é uma coisa. Agora, por não cuidado da relação, aí é ruim. É ruim para você, é ruim pro seu relacionamento com Deus. Porque você poderia estar muito mais desenvolvido. Você poderia estar recebendo tendo muitas outras percepções mais profundas com Deus e que você não sai do raso, do superficial. Que você sempre está voltando no mesmo erro. E a palavra de Deus fala que o querer, o efetuar, tudo vem de Deus. Então que nós possamos aprender a fazer as nossas orações de forma mais assertiva, para que a gente consiga também melhores respostas na nossa vida espiritual. Porque, como eu falei, como um Deus que nos ama e que nos adotou como filho através de Jesus Cristo, Ele está disposto por nós. E tudo que Ele tenta nos trazer como disciplina, como direcionamento, é para o nosso crescimento. É sempre para o nosso crescimento e desenvolvimento. E por que eu não colaboro com isso? Se o benefício é para mim, é por conta do imediatismo. Eu quero agora, não quero esperar. Mesmo que eu saiba que o presente pode ser melhor se eu esperar mais um pouquinho. Não, mas eu quero agora. Então que realmente o Senhor fale aos nossos corações, que a gente tenha consciência um pouquinho mais hoje do que Deus pode fazer por nós, em nós. Que não seja só mais um dia que nós tivemos aqui na igreja, escutando ou raciocinando, mas que realmente alguma coisa em nossas vidas aconteça no dia de hoje. Vamos permitir que realmente alguma coisa mude na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Porque, queridos, aquilo que eu penso, eu falo. O que eu falo, eu ajo. O que eu ajo, eu mostro. Eu mostro as minhas decisões. O meu comportamento diz o que eu penso. As minhas roupas dizem o que eu penso. O meu estilo diz o que eu penso. As minhas falas dizem o que eu penso. Então, realmente, a gente precisa ter essa consciência. O quanto eu percebo a presença de Deus Pai comigo, caminhando comigo. O quanto eu quero. O quanto eu aceito receber. Então que o Senhor realmente nos ajude no dia de hoje a desenvolver tudo aquilo que a gente pode, ou tudo aquilo que Ele gostaria que a gente tivesse dele em nós. Que realmente a gente seria assim pessoas diferenciadas, formidáveis, nada nos pararia. Nós faríamos assim diferença na vida das pessoas com a boca fechada, sabe? Presença de Deus assim nítida em nós, no nosso comportamento, na nossa fala, nas nossas tolerâncias, enfim, em nós como pessoa. Que o Senhor realmente nos capacite, que esse deva ser o nosso ideal de cristão. Fazer a diferença quietinho, caladinho. Que o Espírito Santo nos ajude. Amém?